Meu nome é Efraim. Vivo com minha esposa Rosa e nosso filho recém-nascido em um rancho afastado da cidade. Não temos vizinhos por perto e a população mais próxima fica a vários quilômetros. Aqui a vida é tranquila, mas também solitária. Eu me dedico ao cuidado dos animais, principalmente das vacas. Passo quase todo o dia no curral ou nos pastos. Rosa fica em casa cuidando do bebê. Mas certa manhã algo chamou minha atenção. Fui até o curral com o balde na mão para verificar as vacas e ao chegar percebi algo estranho. A porta do curral estava aberta e várias vacas andavam lá fora. Pensei que talvez eu o tivesse deixado mal fechado ou que o vento o tivesse empurrado durante a noite. Levei um bom tempo para colocá-las de volta e trancar bem. Quando voltei para casa, Rosa preparava café. Ela me contou que na madrugada ouviu risadas lá fora e pareciam crianças brincando. Ri um pouco e disse que devia ser imaginação dela ou o vento. Ela não insistiu, mas percebi que estava nervosa. Passaram-se alguns dias. Uma manhã, ao voltar ao curral, notei que os animais estavam nervosos. Moviam a cabeça, bufavam e giravam sem motivo. Uma das vacas tinha uma marca perto da orelha. Ao me aproximar, vi que parecia uma mordida, mas não muito profunda, porém estranha. O cachorro, que sempre dormia perto do galinheiro, não parava de latir em direção ao curral. Naquela noite fiquei cuidadoso. Eu mesmo revisei o portão e o tranquei bem, colocando uma corrente e um gancho para que o vento não o movesse. Rosa já estava deitada com o bebê, que dormia tranquilo. Apaguei a lamparina e me deitei, mas não consegui dormir. Quase à meia-noite ouvi passos lá fora, como se alguém andasse descalço sobre a terra. Em seguida, risadinhas como de crianças brincando. Levantei de um salto, peguei o candeeiro e saí para a frente. Caminhei até o curral, iluminando o chão. Não havia ninguém. As vacas estavam inquietas, movendo-se de um lado para outro, e o cachorro não parava de latir. O cheiro dos animais estava forte, mas havia outro, algo como carne em decomposição. Revisei a porta e continuava fechado. Dei a volta no curral, mas não vi nada fora do lugar. Apenas o silêncio. Nos dias seguintes, tudo continuou igual. O cachorro latia todas as noites e as vacas permaneciam agitadas. Nosso bebê acordava sempre no mesmo horário, perto da meia-noite, chorando sem parar. Às vezes sua pele ficava quente, como se tivesse febre, mas depois melhorava. Rosa dizia que o quarto ficava muito frio quando isso acontecia e que o bebê parecia olhar para algo no canto. Quis ficar acordado a noite toda, mas o cansaço sempre me vencia. Eu trabalhava o dia inteiro e acabava só o pó da gaita. Certa madrugada, o choro do pequeno foi tão alto que nos fez despertar assustados. Rosa estava pálida. O bebê estava vermelho e parecia sufocar, como se algo o apertasse. Peguei ele nos braços e seu corpo tremia. Naquele momento senti a certeza de que algo ruim estava acontecendo. No dia seguinte decidimos levar o menino à cidade. Rosa não quis ficar sozinha em casa, então preparei o cavalo e partimos cedo. Depois de alguns dias na cidade, tudo parecia mais tranquilo. O bebê dormia melhor e Rosa tentava não pensar no que havia acontecido. Mas certa manhã, ao sair para a frente, notei algo junto ao chiqueiro dos porcos. O chão ainda estava barrento pela chuva da noite anterior e sobre o barro havia marcas de mãos pequenas. Tinham dedos longos e tortos, finos demais para serem de um animal. Fiquei um bom tempo olhando sem saber o que pensar. Peguei uma pá e limpei tudo, sem dizer nada. Tentei me convencer de que poderia ser algum cachorro ou outro bicho qualquer. Algumas noites depois, por volta das 3 da manhã, acordei com um mugido diferente. Soava como se as vacas estivessem brigando ou sendo atacadas. Levantei no desespero, peguei o candeeiro e saí descalço.
O ar estava parecendo que ia chover. Ao chegar ao curral, vi o gado amontoado num canto. Todas as vacas estavam encolhidas, de cabeça baixa, balançando de um lado a outro. Iluminei com o candeeiro. Nada parecia fora do normal. A porta seguia fechada e apenas o som das vacas quebrava o silêncio. Então ouvi lá para frente passos no meio das árvores. Um passo, depois outro e nada mais. Voltei devagar, olhando para o mato, mas não vi movimento algum. Pela manhã, Rosa contou que o bebê havia acordado de novo, chorando sem parar, e que ao pegá-lo nos braços sentiu o corpo dele gelado. Ela me pediu que fôssemos falar com o padre lá da comunidade. Dizia que algo ruim rondava a casa. Naquela noite não consegui dormir. Senti um pressentimento ruim no peito. Peguei o candeeiro e fiquei sentado do lado de fora, junto à porta. Não o acendi, só deixei entre as pernas por precaução. Não queria que ninguém me visse. A meia-noite passou. Tudo estava em silêncio. Então ouvi um estalo uns 10 metros para o lado direito. Levantei imediatamente e vi que a porta do curral se movia lentamente, como se alguém o empurrasse. Foi então que uma silhueta pequena se mostrou atrás da porta. Baixa, encurvada, e arrastava os pés como se tivesse dificuldade para andar. As vacas começaram a se agitar. Eu fiquei observando aquela forma escura entrar no curral. Caminhava devagar e depois se agachou entre os animais. Mal dava para enxergá-la com a pouca luz. Sua forma era esguia e disforme e os braços longos demais para um corpo humano. Peguei sem pensar o facão que tinha afiado naquele dia. O coração batia tão forte que eu ouvia o som nos ouvidos. Antes que eu me aproximasse, aquela coisa pareceu me notar. Virou a cabeça, ou pelo menos foi o que me pareceu, e riu. Depois se arrastou rápido como um bicho. Seu corpo se dobrava de uma forma que até hoje procuro um jeito de dizer como fazia aquilo. Passou por baixo da cerca de arame, sem se importar com os espinhos, e sumiu na escuridão. Uma semana depois, tudo pareceu se acalmar. Rosa tentava se convencer de que o pior havia passado. Eu seguia cuidando da casa e conferindo os portões e os cadeados todas as noites. Não queria ser pego de surpresa de novo. Nessa noite, depois do jantar, sentei-me perto do pé de manga que fica próximo ao curral. Tinha o facão numa mão e o candeeiro aceso no chão entre as botas. Os animais dormiam tranquilos. Não sentia sono, então fiquei observando, atento a qualquer ruído. Perto da meia-noite, o silêncio se quebrou. Ouvi alguém descalço cruzando o terreno. Logo vieram risadas, como se estivesse tapando a boca. Apertei o facão e me inclinei para a frente. A porta do curral voltou a se mover sozinha e abriu-se um pouco. Aproximei-me com o candeeiro tremendo nas mãos. Era uma criança pequena, encurvada, com a pele escura e brilhante, como se estivesse molhada. Seus olhos tinham a cor da carne e não tinha pupilas. Vi quando ele tocou a cabeça de uma vaca e empurrou, brincando como se fosse um brinquedo. O animal permanecia parado, respirando com medo. O menino ria sem parar. O animal permanecia parado, respirando com medo. O menino ria sem parar. Seu corpo era magro e os braços longos. Quando a luz do candeeiro iluminou seu rosto, ele parou. Sorriu. Um sorriso enorme, sem dentes. Senti o corpo coçar de medo. O sorriso sumiu de repente e ele me olhou sem piscar. Dei um passo para trás. Aquilo se curvou ainda mais, como se fosse engatinhar. E de repente correu em direção à escuridão do mato. Movia-se como um animal que não sabe andar ereto. Em segundos desapareceu entre os pinheiros. Corri de volta para casa, sem sentir os pés. Bati a porta com força. Rosa estava acordada com o bebê nos braços. Sentei-me no chão, quase sem conseguir respirar. Ela sabia que eu tinha visto algo, mesmo sem eu dizer nada.
Passamos o resto da noite quietos. Quase não dormimos. Cada ruído fazia nossos olhos se voltarem para a janela. Ao amanhecer, decidimos ir até o padre lá da cidade. Quando terminamos, o padre olhou-me sério e perguntou apenas se nosso filho era batizado. Não tínhamos tido tempo. Com tudo o que aconteceu após o parto, nunca pensamos nisso. O padre disse que deveríamos fazê-lo o quanto antes. Explicou que às vezes há coisas que rondam os campos em busca de almas novas, presenças que se alimentam do que não está protegido. Ele preparou a água benta e chamamos 2 pessoas para serem padrinhos. Não queríamos uma grande cerimônia, apenas garantir que o menino ficasse bem. O batismo foi naquela mesma tarde, na pequena capela. O bebê não chorou, apenas abriu os olhos e ria feito um bobinho. O padre nos deu uma garrafa de água benta e um vidrinho de azeite. Disse para levar para casa e jogar no curral, no quarto do bebê, na porta principal, e repetir uma oração todas as noites por 1 semana. Ao chegar, fizemos tudo como ele mandou. Naquela noite, o bebê dormiu tranquilo pela primeira vez em semanas. Rosa rezou até adormecer. Seu rosto parecia mais sereno, como se enfim tivesse paz. Os meses passaram e tudo permaneceu calmo. Mas certa madrugada, enquanto Rosa dormia com o bebê nos braços, ouvi um som de rosnado bem distante. Fiquei tentando reconhecer. Não era o som de vaca, nem de nenhum outro animal do curral. Levantei-me devagar para não acordar ninguém. Peguei o facão ao lado da porta e saí. Caminhei até o curral. Tudo parecia quieto, mas o ar tinha um cheiro de madeira queimada. O rosnado soou de novo, mais perto, vindo da direção da porta. Avancei com cuidado. As vacas continuavam dormindo e nenhuma se movia, o que me fazia pensar estar sonhando. Porém, quando cheguei a poucos metros da porta, o cachorro começou a latir igual doido. O rosnado cessou e o silêncio voltou. Umas semanas depois, um tio de Rosa veio nos visitar. Ela contou parte do que havíamos vivido meses antes. Eu não queria tocar no assunto, mas o homem ouviu com atenção. Depois disse que no mato há coisas perigosas, e nem estava falando de animais. Ele nos advertiu a nunca mais sair depois da meia-noite e jamais deixar o candeeiro apagado, porque a escuridão atrai. Nunca mais vivemos nada parecido. Nossos filhos já são adultos e, graças a Deus, jamais voltamos a experimentar algo assim. Quando eu era pequeno, meus pais me mandavam para a fazenda dos meus avós, na Pensilvânia, por 2 semanas todo verão. A casa ficava em um terreno de mais de 16 hectares, coberto em sua maior parte por mata. Na verdade, havia mais floresta do que fazenda. Meu primo Francisco ia em semanas diferentes, porque nossos pais queriam dar um descanso aos nossos avós entre uma visita e outra. Eu sempre ia nas 2 primeiras semanas de julho e ele nas 2 últimas de agosto. A casa tinha 3 andares, mas o terceiro era apenas um sótão que tinha sido o quarto do meu pai quando ele tinha a minha idade. Era ali que eu dormia. O teto se inclinava para baixo dos 2 lados e havia uma única janela que dava para o quintal, de onde se via a floresta. Meus avós dormiam normalmente antes das 9. Meus pais me disseram que era falta de educação ficar acordado depois deles, então eu ficava no meu quarto depois que me davam boa noite. Mas eu não dormia, ficava lendo com uma lanterna ou jogando Game Boy. Não havia muito mais o que fazer por lá. O primeiro verão passou sem incidentes, mas comecei a notar coisas estranhas no segundo. Em uma das primeiras noites, eu estava lendo na cama quando ouvi passos na escada do sótão. Eram de alguém tentando fazer o mínimo de barulho possível. Olhei enquanto a maçaneta da porta girava e a porta se abria uns 15 centímetros.
Assim que vi a porta se movendo, apaguei a lanterna e fingi estar dormindo. Achei sinceramente que fosse minha avó vindo me verificar e fiquei com medo de levar bronca se ela descobrisse que eu estava acordado. Mas depois disso, não ouvi mais nada. Nem um passo se afastando, nem o som da porta fechando. Me forcei a dormir, imaginando que talvez eu tivesse perdido o momento em que ela saiu ou que ainda estivesse ali me observando por algum motivo. Na manhã seguinte, contei ao meu avô sobre os passos. Ele disse que a casa era velha, fazia barulhos e que às vezes guaxinins entravam nas paredes. Achei uma explicação bem estranha, porque eu tinha quase certeza de que via a maçaneta girar, mas não quis dizer isso. Os passos também eram suaves demais para serem dele, então apenas presumi que tinha sido minha avó e que ele não sabia. 3 noites depois acordei, ou pelo menos achei que tinha acordado, porque minha cama estava tremendo. Havia alguém parado aos pés dela. Estava escuro, mas eu conseguia ver o contorno. Não dava para saber qual dos meus avós era, mas fiquei apavorado de qualquer jeito. Fechei os olhos e contei silenciosamente até 100. Quando os abri, a pessoa tinha sumido. Convenci-me de que foi apenas um pesadelo, mas não parecia. Quando acordei de manhã, a porta do armário estava aberta, mesmo eu tendo certeza de que a deixei fechada na noite anterior. Isso me fez duvidar se eu realmente tinha dormido. Comecei a suspeitar que minha avó me espionava enquanto eu dormia. Por mais idiota que isso soe, era a única explicação que fazia sentido para mim. Afinal, pessoas idosas às vezes perdem um pouco o controle da mente. Era assustador, mas não quis tocar no assunto com meus avós novamente, com medo de ofendê-los ou deixá-los tristes. Coisas parecidas aconteceram periodicamente ao longo daquela semana e da seguinte. Quando chegou a hora de voltar para casa, senti alívio. Quando minha mãe foi me buscar, contei tudo a ela. Ela riu e disse que era impossível tirar minha avó da cama depois que ela dormia. Disse também que eu tinha muita imaginação e que casas antigas eram assustadoras por natureza. Comentou que Francisco nunca reclamava de nada quando ficava lá. Isso me fez pensar que talvez eu estivesse mesmo imaginando as coisas. Voltei no verão seguinte e as mesmas coisas aconteceram. Nunca cheguei a ver o rosto da minha avó, mas tinha certeza de que era ela. Comecei a ir dormir bem mais cedo para reduzir o risco de estar acordado quando algo estranho acontecesse. Os anos passaram, meus pais pararam de me mandar para a fazenda dos meus avós e parte de mim ficou aliviado. Meus avós faleceram quando eu estava na faculdade, com apenas algumas semanas de diferença entre eles. O funeral foi a coisa mais triste que já vivi na vida. Além da dor, tive que conversar com vários parentes que não via havia anos, o que não me agradava nem um pouco. Um desses parentes era Francisco, com quem, na verdade, eu nunca tinha tido muito contato, embora tivéssemos a mesma idade. Bastou menos de 1 minuto para eu perceber que não tínhamos nada em comum. Além da idade, a única coisa que compartilhávamos era o tempo que passávamos na fazenda. Então resolvi falar sobre isso, sem saber muito bem sobre o que conversar, e achando que algo relacionado aos nossos avós seria um assunto apropriado. Contei a ele o que eu tinha vivido lá, os passos, a coisa e a porta do armário. Até falei da minha teoria de que fosse nossa avó. Esperei que ele risse ou concordasse comigo, mas eu estava errado. Com uma expressão completamente neutra, ele disse algo que nunca vou esquecer. Isso não é nada. Aquela coisa me tocava. Fiquei paralisado enquanto ele descrevia coisas muito piores do que as que eu tinha passado. Disse que a mesma coisa ficava parada aos pés da cama dele a cada poucas noites, mas que não apenas o observava, como fazia comigo. Ele sentia o colchão afundar, como se algo se sentasse. Depois sentia dedos passando por seu rosto, contornando seus traços. Às vezes aquilo segurava seu pulso.
Ele dizia que mantinha os olhos fechados e ficava parado até a coisa ir embora. Perguntei como ele sabia que não era um dos nossos avós, e ele respondeu como se fosse óbvio. Segundo ele, o que tocava tinha mãos ásperas e arranhadas, diferentes das mãos suaves de nossos avós. Olhei para ele com uma agonia tremenda. Eu realmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei por que ele guardou algo assim para si. Ele respondeu que não guardou e que contou várias vezes para a mãe dele. Ela não acreditou e ainda brigava quando ele reclamava disso. Então ele parou de falar e passou a pensar que se mantivesse os olhos fechados e não se mexesse, tudo ficaria bem. Ouvir aquilo foi literalmente aterrorizante. Não só confirmava tudo o que eu mesmo havia vivenciado, mas tornava tudo ainda pior. Francisco e eu nunca mais tocamos no assunto, e deu para perceber que ambos queríamos esquecer aquele pesadelo compartilhado. Mas, se não era minha avó quem entrava no meu quarto à noite, não gosto de pensar no que isso pode significar. O jeito como Francisco descreveu aquela coisa ainda me arrepia. Mas pensar que poderia ter sido um ser humano é realmente melhor? Isso significaria que havia uma pessoa morando na casa dos meus avós, sem que eles soubessem, durante anos. E eu, sinceramente, não sei o que é pior. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Carlos e cresci em uma família que nunca passou necessidade. Meu pai tinha um trabalho estranho, só dizia que cuidava de um homem. Era tudo o que sabíamos. Mas graças a isso, sempre tivemos o necessário, como uma casa confortável, boa comida e roupas novas todo ano. Desde que me lembro, sentia que algo estranho me seguia. Não sei explicar direito. Era uma sensação que começou quando eu tinha uns 6 anos. Nessa idade eu ainda brincava com carrinhos no chão do quarto, que dividia com meu irmão mais novo. Gostava de alinhá-los em fila e fazer com que passassem por baixo das camas. Foi aí que o vi pela primeira vez. Era um menino mais ou menos da minha idade, porém mais magro, com a pele muito pálida e os olhos completamente brancos. Estava deitado de bruços, me observando debaixo da cama. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas ele se movia, sorria e depois se escondia de novo. Não falava, apenas ria de um jeito estranho. Fiquei paralisado, olhando sem conseguir me mexer. Não sei quanto tempo fiquei assim. Quando pisquei, ele já não estava mais lá. Depois daquele dia, ele começou a me perseguir. Às vezes à tarde, quando eu brincava sozinho. Outras durante a noite. Sempre no mesmo lugar, debaixo da cama. Ele se espiava e ria. Às vezes levantava uma mão e me fazia sinal para que eu me aproximasse. Eu não me movia. Sentia um medo que me paralisava. Os meses passaram e aquele menino não desaparecia. Acostumei-me à sua presença. Sabia que ele estava ali mesmo quando não o via. Às vezes sentia algo puxando meus pés quando eu adormecia, ou ouvia risadinhas muito baixas vindas do chão. Com o tempo aprendi a não olhar, mas isso não serviu de nada, pois o menino sempre arrumava um jeito de ser visto. Quando fiz 8 anos, meu pai disse que nos mudaríamos para uma casa maior. Dizia que o trabalho estava indo bem, e minha mãe ficou feliz. O novo lugar tinha 3 quartos e um quintal grande. Achei que tudo mudaria, mas não foi assim. Na primeira noite na casa nova, senti algo embaixo da cama. Não quis olhar e me cobri até a cabeça. Ouvi um leve ruído, como se alguém estivesse arrastando os carrinhos que eu tinha deixado ao lado da parede. Na manhã seguinte, os encontrei espalhados. À medida que fui crescendo, a presença daquele menino se tornou mais incômoda.
Ele já não apenas se espiava, às vezes eu o ouvia andar quando estava sozinho, ou bater nos móveis. Uma vez, enquanto fazia a lição de casa, senti um golpe forte debaixo da mesa. Quando levantei a toalha, o vi se arrastando em minha direção. Sua boca tinha algo escuro, mas não sei se era terra ou outra coisa. Gritei, e minha mãe entrou correndo, mas ele já havia sumido. Aquele menino me seguia para onde eu fosse, até mesmo quando dormia na casa dos meus tios. Não importava o lugar, ele sempre encontrava uma forma de aparecer. Nunca entendi por que me procurava, mas sentia que a cada ano sua presença se tornava mais intensa. Às vezes jogava minhas coisas no chão quando eu ficava sozinho, ou eu ouvia os carrinhos rolarem sozinhos pelo piso. À noite, o silêncio da casa era sufocante. Tinha medo até de levantar a cabeça. Sabia que se o fizesse, o veria rindo, com aqueles olhos brancos e aquela mancha escura escorrendo da boca. O mais estranho é que quando o menino não aparecia, aconteciam outras coisas. Às vezes eu ouvia a voz do meu pai me chamando da sala ou do quintal. Gritava meu nome, como se precisasse que eu fosse rápido. Eu corria para vê-lo, mas não havia ninguém. O mais perturbador era que muitas vezes meu pai nem estava em casa. Era a voz dele, idêntica, com aquele tom sério que usava quando estava bravo. Às vezes soava tão perto que parecia estar dentro do quarto comigo. Sentia sua presença e tinha medo de me mover. Ficava quieto, esperando que parasse. Contei à minha mãe que ouvia meu pai me chamar. Ela me assegurou que não era possível, pois ele estava trabalhando. Com o tempo, essas coisas ficaram menos frequentes. Aconteciam por temporadas, por assim dizer. Havia semanas calmas, em que tudo parecia normal, mas depois vinham dias pesados. Os cômodos de casa se tornavam escuros sem motivo. Nesses dias, eu preferia dormir com meu irmão. Ele se irritava, dizia que eu o acordava com meus movimentos, mas eu não aguentava ficar sozinho. Levava um colchão e dormia no chão duro mesmo. Não me importava com o frio, só queria sentir alguém por perto. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti algo estranho. Abri os olhos e vi uma sombra deitada na minha frente. Eu estava no colchonete, virado para debaixo da cama do meu irmão. Lá estava ele, deitado no chão, o corpo esticado e a cabeça virada em minha direção. Não podia ver o rosto, mas sabia que era a mesma coisa que se escondia debaixo das camas. Tentei não olhar. Fechei os olhos, virei de costas e disse a mim mesmo que não era nada. Porém não consegui dormir. Sentia seu olhar cravado em mim. Meus braços coçavam como se agulhas se enterrassem neles. Quando abria os olhos, a sombra continuava ali me observando. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio coração. Tentei mudar de posição, mas quanto mais me movia, mais sentia que algo me tocava. Era como se o menino brincasse comigo. Ele sabia que eu estava acordado, e quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais o sentia perto. Não sei quanto tempo aquilo durou. Quando amanheceu, a dor nos braços continuava. Tinha pequenas marcas, como picadas. Não importava se eu dormia em outro quarto ou no chão, ele sempre encontrava um jeito de ficar diante de mim. Depois daquela noite, as coisas começaram a sair de controle. Meu pai quase não estava mais em casa. Ele ficava fora por dias e, quando voltava, mal falava. Parecia cansado e também diferente. Seu olhar estava mais duro, como se carregasse algo dentro de si. Até que uma manhã tudo mudou. Minha mãe nos acordou muito cedo e disse que tínhamos que ir para a casa dos meus avós. Não explicou nada, apenas arrumou algumas coisas e nos vestiu às pressas. Disse que não iríamos à escola e que pediria dispensa por um problema familiar. Eu não entendi bulhufas. Meu pai não foi conosco, já que tinha que ficar por causa do trabalho. Minha mãe não disse mais nada,
mas percebi que estava assustada. Durante o caminho não parava de olhar pela janela. Tinha o rosto pálido e as mãos apertadas sobre as pernas. Não falava, e de vez em quando virava-se para ver se estávamos bem. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo muito ruim estava por trás de tudo aquilo. A viagem foi longa e só chegamos ao anoitecer. Meus avós moravam em uma casa simples, em um terreno grande com pessegueiros e galinhas soltas pelo quintal. Eles nos receberam com carinho, mas também com uma preocupação que eu não soube entender na época. Os dias passaram e minha mãe continuava estranha. Andava pela casa sem rumo e espiava o quintal o tempo todo. Às vezes se trancava no quarto com minha avó e conversavam em voz baixa. Eu só ouvia pedaços das conversas. Falavam sobre meu pai, que ele estava trabalhando com gente ruim e que tinha feito acordos com pessoas que não conhecíamos. Minha mãe chorava quase todas as noites. Dizia que tinha medo de que algo nos acontecesse e que aquela gente pudesse nos encontrar. Eu não entendia quem eram nem por que ela temia tanto. Durante o dia tentava agir normalmente, mas o medo se via em seu rosto. Essa época foi muito confusa para mim. Eu tinha apenas uns 10 anos e não sabia o que significavam aquelas coisas de tratos e gente ruim. E sim, o menino também me seguiu até a casa dos meus avós. Dessa vez parecia muito mais irritado do que antes. Eu o sentia perto, mais do que nunca. Não dentro do quarto, como na outra casa, mas lá fora entre as árvores. Às vezes, quando eu saía para caminhar, ouvia pedrinhas caindo perto dos meus pés. Quando levantava o olhar, via uma sombra entre as árvores. Era pequena, rápida, e movia-se de tronco em tronco. Eu sabia que era ele. Reconhecia pela forma como se ocultava e como brincava comigo. Às vezes me seguia até a cerca do terreno. Ficava me olhando de longe, depois desaparecia. Uma tarde decidi sair com o cachorrinho dos meus avós, um animal tranquilo, mestiço, pequeno, mas muito valente. Eu o deixava solto para correr um pouco. De repente ele parou. Ficou olhando fixo para uma árvore alta. Começou a rosnar baixo, com o pelo arrepiado. Logo começou a latir desesperado, mirando para o alto, como se visse algo na copa. Segui seu olhar e não havia nada. Os galhos estavam vazios. Tentei acalmá-lo, mas ele não reagia. Então eu senti. Algo caiu sobre mim, de cima. Um golpe tão forte nos ombros que quase me derrubou. Senti o peso de algo grande respirando no meu ouvido. Me movi com força para me livrar e quando consegui virar a cabeça, vi o menino. Seu corpo estava coberto por algo escuro que escorria por mim. A pele parecia cera sob o sol. Um de seus olhos pendia para fora. A boca aberta deixava cair aquela substância preta, com cheiro podre. Gritei com todas as minhas forças. Consegui empurrá-lo um pouco, mas ele voltou sobre mim. Se grudou ao meu corpo, como se quisesse me abraçar. Senti seus braços finos em volta do meu pescoço. Tentei empurrá-lo, mas quanto mais fazia força, mais ele se agarrava. O cachorro latia sem parar, dando voltas ao nosso redor. De repente começou a bater a cabeça contra o meu peito. Uma, duas, várias vezes. Cada impacto era mais forte e sentia dor de verdade. Gritava, chorava, e aquela coisa também, mas como se risse de mim. Senti o calor e a umidade daquela substância escura escorrendo pelas minhas mãos. Então, com o pouco de força que me restava, consegui me soltar e corri em direção à casa. O cachorro vinha atrás, latindo feito louco. Corri entre as árvores sem olhar para trás. Senti ainda suas mãos sobre meus ombros, como se continuasse grudado em mim. Quando finalmente vi a casa dos meus avós ao longe, me atrevi a olhar para trás. Não havia nenhuma sombra ou rastro, só o cachorro ao meu lado.
Olhei para meus braços e estavam cobertos de manchas escuras. Não sabia se era terra ou aquela coisa que o menino tinha no corpo. Não parei para pensar, só corri até entrar em casa. Entrei chorando, sem conseguir falar. Naquele mesmo dia soubemos que meu pai havia perdido a vida. Não entendi como, pois ninguém quis dar detalhes. Só ouvia palavras soltas. Trabalho, problemas, gente ruim. Com o tempo descobri tudo. Soube que o encontraram em um lixão, longe de onde morávamos. Seu corpo estava destruído, pois haviam feito algo terrível com ele. Ninguém quis me contar mais, mas bastaram essas palavras para eu entender que meu pai não andava por bons caminhos. Ele sempre foi um homem reservado. Trabalhava quieto e nunca deixava ninguém saber no quê. Só dizia que cuidava de um homem. Hoje penso que talvez isso não fosse totalmente verdade. A notícia me destruiu. Eu era só uma criança e não soube como reagir. Não chorei naquele dia, pois acho que não entendia a dimensão do que tinha acontecido. Sentia que uma parte de mim tinha ido com ele. O mais estranho foi o que aconteceu depois. Desde o dia em que soube que ele havia partido, o menino nunca mais apareceu. Não espiou debaixo das camas e não o vi mais entre as árvores nenhuma vez, nem mesmo em sonhos. Era como se tivesse desaparecido junto com meu pai. Por muito tempo pensei se talvez eles estivessem conectados de alguma forma. Se aquele ser que tanto me atormentou era uma sombra ligada ao meu pai. E ainda penso nisso, na verdade. Penso em como tudo começou sem explicação e terminou no mesmo dia em que meu pai deixou este mundo. Talvez não tenha sido coincidência. Talvez aquele menino fosse parte de algo que meu pai havia trazido para casa. Algo que o seguia ou protegia. Meu pai se chama Lucas, e essa história ele me contou várias vezes, embora nunca do mesmo jeito. Às vezes parecia que queria esquecê-la, e outras. Era como se precisasse se lembrar dela para se convencer de que realmente havia acontecido. Ele cresceu em um bairro nos arredores da cidade, quando ainda havia muito campo, terrenos vazios e casas separadas por árvores. Era daqueles lugares onde as crianças passavam o dia inteiro se escondendo no mato, procurando lagartixas entre as pedras até começar a escurecer. Quando o sol se punha atrás dos morros, todas as mães saíam para gritar o nome dos filhos. Lucas, vem jantar! Fernando, entra para casa já! Era como uma regra não escrita. Quando a noite caía, todos corriam para suas casas e ninguém ficava do lado de fora. Meu pai dizia que, quando era criança, não tinha medo do campo, nem das árvores, nem dos sons do mato. O que realmente o assustava era quando o sol começava a cair e tudo se enchia de sombras alongadas. Ele dizia que nessa hora, entre o dia e a noite, às vezes viam coisas estranhas, como aquele menino. Segundo ele, o menino aparecia quase todos os dias, sempre no mesmo horário, para observá-los brincar. Surgia entre as árvores, à distância. Tinha cabelo preto, comprido, muito liso, e usava uma roupa velha e bem amarrotada. Nunca falava, parecia até que não conseguia, mas fazia sinais com as mãos acenando para eles, chamando-os para segui-lo. As crianças riam e faziam sinal para que ele viesse brincar com elas, mas o menino só balançava a cabeça e voltava a se enfiar no mato. Às vezes, quando voltavam no dia seguinte, o viam mais de perto, quase entre os arbustos, como se estivesse esperando por eles. Passaram-se semanas assim, até que um dia, quando estavam só meu pai e seu amigo Fernando, o menino apareceu de novo. Era uma tarde muito escura, parecia que ia cair uma tempestade, e os outros não tinham ido brincar. O menino estava lá, entre as árvores, olhando para eles. Meu pai dizia que dessa vez ele não sorriu.
Havia algo diferente no olhar dele. Fernando foi o primeiro a falar. E se a gente seguir ele só para ver onde mora? Meu pai hesitou, mas o menino voltou a fazer o mesmo gesto, parecendo que estava chamando por eles. Correu, e os dois correram atrás. O menino se movia muito rápido, mas sem fazer nenhum som. Passaram por arbustos, pedras e por um terreno cheio de terra mole. Meu pai dizia que, embora o seguissem de perto, nunca conseguiam alcançá-lo, pois parecia flutuar entre os galhos. De repente o viram parar diante de uma casinha de madeira muito pequena, meio afundada entre as árvores. A porta estava entreaberta e lá dentro se viam umas luzes alaranjadas como de velas. Não havia fios nem postes de luz por perto. Meu pai pensou que talvez o menino morasse ali com os pais e que poderiam pedir permissão para ele sair e brincar. Deu um passo em direção à porta, mas antes que pudesse tocá-la, um grito os deteve. Era um homem descendo o morro, carregando lenha nos ombros. Quando os viu, deixou tudo cair no chão e correu até eles. Os agarrou pelos braços, um de cada lado, e começou a puxá-los com força, sem dizer uma palavra. Só depois de andarem vários metros o homem falou. Perguntou o que faziam ali e se tinham enlouquecido. E quando meu pai tentou explicar que estavam apenas seguindo o menino que morava lá, o homem ficou de olhos arregalados. Aqui não mora nenhum menino, disse. Essa é a casa da bruxa. Contou que desde quando o avô dele era criança, aquela casa existia ali sempre habitada pela mesma mulher. Segundo disse, ela nunca envelhecia, vivia sozinha e sempre procurava companhia. As crianças não entenderam direito, mas sabiam que o velho tremia enquanto falava. Ele os acompanhou até a entrada do bairro de volta à civilização e antes de deixá-los ir, os advertiu. Se voltarem a ver o menino, corram, mas para o lado contrário. Nunca entrem no mato quando ele estiver por ali. Meu pai dizia que quando o velho falou ele, fez aspas com as mãos como se ainda não acreditasse que se tratava de um menino de verdade. Naquela noite, meu pai não dormiu. Dizia que não conseguia tirar da cabeça o rosto do menino. Aquele jeito como ele os olhava da casa, com uma expressão que já não parecia de brincadeira. Os anos se passaram, o campo foi sendo tomado por casas, as ruas pavimentadas, e muitas famílias novas se mudaram para lá. Mas aquela casinha no meio do mato continuava ali entre as árvores. Sempre pequena, com o telhado afundado e as janelas cobertas com panos. Diziam que às vezes se via luz lá dentro, embora ninguém jamais tivesse visto alguém entrar ou sair. Quando meu pai deixou o lugar, já adolescente, ainda se comentava que nas tardes em que o sol começava a cair, podia-se ver um menino entre as árvores. Um menino que não falava, que apenas observava quem brincava e fazia sinais com a mão, como se os convidasse a segui-lo. Eu nunca estive nesse lugar, mas quando meu pai me conta essa parte, sinto que ele toca num medo que nunca superou.